São Paulo, coração do bairro da Moca. Um quarteirão gigantesco de 90 mil metros quadrados jaz em ruínas. Janelas estilhaçadas como dentes quebrados, máquinas de envase milionárias devoradas pela ferrugem e um silêncio sufocante tomando conta do espaço onde outrora pulsava o maior símbolo da industrialização brasileira. Hoje é apenas um cemitério de concreto esquecido pelo tempo. No entanto, houve uma época em que o chão tremia aqui. Este esqueleto fantasmagórico já abrigou milhares de operários orgulhosos, trabalhando em 3 turnos ininterruptos. Foi o berço de um império independente e o local exato onde nasceu o Guaraná Antártica. Uma fórmula revolucionária e multibilionária que moldou a identidade de uma nação. Durante décadas, dinheiro e prestígio jorraram dessas esteiras que agora apodrecem sob o sol. O contraste é brutal. De uma cidade autossuficiente dentro de São Paulo para um vazio absoluto. Como um império dessa magnitude desmorona. Como uma companhia que possuía uma das bebidas mais consumidas do planeta assina sua própria sentença de morte, desliga as máquinas de sua fábrica mais amada e acaba brutalmente engolida por seu arqui-inimigo, a resposta não é uma tragédia instantânea. É a crônica de um colapso sistêmico nascido de pequenas rachaduras. A arrogância corporativa, o peso esmagador de uma estrutura obsoleta e a matemática implacável do capitalismo. Esta não é apenas a história de uma bebida. É a autópsia da Companhia Antártica Paulista. A jornada de como o orgulho cega e como até os gigantes mais inabaláveis podem sangrar até a morte. São Paulo, final do século XIX. Uma cidade crua, poeirenta e em febril transformação. O aroma adocicado e denso dos grãos de café torrados misturava-se com a fumaça negra das locomotivas que começavam a rasgar a paisagem urbana. Foi nesse cenário de ambição desmedida e suor de imigrantes que a semente do que viria a ser o maior império de bebidas do Brasil foi plantada. Mas a Companhia Antártica Paulista não nasceu com o glamour de uma taça de cristal ou com o frescor de um refrigerante gaseificado. Ela nasceu no frio cortante do gelo industrial e no cheiro metálico de um abatedouro de porcos. Em 1885, no bairro da Água Branca, o alemão Louis Bucher e seu sócio Joaquim Ruivo abriram um modesto negócio. A missão inicial era puramente pragmática: fabricar gelo para conservação e processar carne suína para uma população que crescia em ritmo acelerado. O maquinário era barulhento, pesado e o trabalho implacável. No entanto, Bucher, carregando a tradição de sua terra natal, nutria uma obsessão muito além dos frigoríficos. Ele era um mestre cervejeiro. O gelo e a banha de porco eram apenas instrumentos de sobrevivência. A verdadeira ambição borbulhava nos tanques de fermentação que ele começou a testar nos fundos da fábrica. A virada para a produção de cerveja, em 1888, foi um salto de fé cego. Naquela época, o mercado brasileiro era esmagadoramente dominado por marcas estrangeiras importadas da Europa, consumidas pela elite cafeeira que desprezava produtos locais. A cerveja nacional era vista como um produto de segunda classe. Para piorar, a economia brasileira estava prestes a mergulhar no encilhamento, uma crise financeira brutal, marcada por hiperinflação e bolhas especulativas. A pequena fábrica de Bucher rapidamente se viu asfixiada, incapaz de honrar suas dívidas para a compra de novos equipamentos. É aqui que o destino da companhia sofreu sua primeira grande mutação. Uma rachadura no sistema inicial que permitiu a entrada de 2 figuras que mudariam tudo. João Carlos Antônio Zerrenner e Adam von Bülow eram comerciantes astutos, donos de uma importadora que havia fornecido as máquinas para Bucher. Diante da inadimplência da fábrica de gelo e cerveja, eles tinham 2 opções: confiscar os equipamentos e liquidar a empresa, ou assumir o risco monumental de entrar no desconhecido mercado da produção industrial. Em 1893, eles escolheram o risco. A importadora tornou-se a dona da cervejaria. Zerrenner e Bülow não eram apenas homens de negócios, eles eram arquitetos de impérios. Eles perceberam que o modelo de negócios precisava de escala imediata para não ser engolido pelos custos de produção.
A fábrica da Água Branca já não era suficiente. A companhia precisava de um coração maior, de veias logísticas mais largas e de um exército de trabalhadores. Os olhos da nova diretoria voltaram-se para o leste, para o bairro da Moca. A Moca era o epicentro da industrialização incipiente, um caldeirão pulsante de imigrantes italianos e espanhóis em busca de trabalho, cortado pelos trilhos da São Paulo Railway. Em 1892, num movimento agressivo de expansão, eles já haviam adquirido a cervejaria Bavaria, situada exatamente na Moca. Esse pedaço de terra, estrategicamente posicionado, não era apenas um terreno. Era a fundação física onde o Império de Tijolos Vermelhos seria erguido. A transição foi monumental. A Companhia Antártica Paulista começou a construir seus muros na Muca, transformando a geografia do bairro. Chaminés imponentes começaram a perfurar o céu. O som metálico dos barris de madeira rolando pelos pátios e o apito estridente que marcava as trocas de turno tornaram-se o relógio não oficial da comunidade local. A fábrica não apenas empregava a Muca, ela se tornou a Muca. Vidas inteiras giravam em torno daqueles portões de ferro. A aposta na cerveja começou a render dividendos astronômicos no início do século XX. O maquinário moderno importado por Zé Renner, aliado ao acesso massivo à força de trabalho barata da Muca, permitiu à Antártica esmagar a concorrência local e desafiar os importados. Eles dominaram a logística, a produção em escala e a arte da distribuição em carroças puxadas por cavalos que desciam as ladeiras de São Paulo. A estrutura era pesada, centralizada e patriarcal. Um sistema que, por enquanto, funcionava com uma eficiência militar. No entanto, a dependência exclusiva da cerveja em um mercado cada vez mais disputado e suscetível a crises econômicas globais, como o estouro da Primeira Guerra Mundial, representava uma vulnerabilidade invisível. O Império de Tijolos era forte, mas para se tornar verdadeiramente imortal na cultura de um país tropical, a engenharia alemã precisaria de uma alma brasileira. Eles haviam dominado o processo industrial e forjado seu exército de trabalhadores. Mas o verdadeiro catalisador que transformaria essa fábrica na lenda bilionária da Muca ainda não havia sido engarrafado. Para que a engrenagem monumental não parasse, a Antártica precisava descobrir um segredo escondido nas profundezas da floresta amazônica. Uma faísca revolucionária que estava prestes a mudar a história do Brasil para sempre e selar irrevogavelmente o destino daquela gigantesca fortaleza de concreto. O segredo que a Companhia Antártica Paulista precisava para transcender o status de uma simples cervejaria regional não estava nos laboratórios da Europa, mas nas profundezas úmidas e misteriosas da selva amazônica. No início da década de 1920, o mercado de bebidas no Brasil começava a mudar. A cerveja já era um sucesso, mas a diretoria percebeu uma demanda crescente por bebidas não alcoólicas e refrescantes, algo que pudesse ser consumido por qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, sob o sol escaldante dos trópicos. A resposta veio pelas mãos do professor e químico Pedro Baptista de Andrade. Em 1921, após inúmeros testes para dominar a adstringência e o amargor natural da semente, ele aperfeiçoou uma fórmula que misturava o extrato de uma fruta avermelhada da Amazônia com água gaseificada e açúcar. O resultado foi o Guaraná Antártica. O lançamento não foi apenas a introdução de um novo produto no mercado, foi o nascimento de um ícone cultural. O sabor único, exótico e efervescente capturou instantaneamente o paladar nacional. O Guaraná Antártica não tentava imitar as colas americanas que começavam a circular pelo mundo. Ele era uma declaração de identidade, engarrafando a essência do Brasil. A explosão nas vendas foi um fenômeno sem precedentes na história industrial do país. O sucesso do Guaraná transformou a fábrica da Muca de uma operação próspera em uma colossal máquina de imprimir dinheiro. Para atender à demanda astronômica que varria o país de norte a sul, a infraestrutura precisou ser expandida de forma agressiva. O terreno original foi engolindo os quarteirões vizinhos, erguendo galpões industriais que pareciam catedrais de tijolos, aço e vapor.
A área do complexo rapidamente se expandiu para mais de 90 mil metros quadrados. Durante as décadas de 1930 e 1940, a Muca deixou de ser apenas um bairro que abrigava uma fábrica para se tornar um ecossistema que existia em função dela. A Companhia Antártica Paulista empregava milhares de operários, a maioria imigrantes ou filhos de imigrantes italianos e espanhóis. O apito estridente da caldeira principal, que soava pontualmente para marcar as trocas de turno às 6 horas, 14 horas e 22 horas, tornou-se o relógio oficial de toda a zona leste de São Paulo. Mães sabiam a hora de colocar o almoço na mesa, e o comércio local abria e fechava suas portas ditados pelo ritmo incansável daquelas chaminés. Mais do que uma potência física, a Antártica construiu um modelo de gestão profundamente enraizado no patriarcalismo industrial da época. A empresa não oferecia apenas um salário, ela oferecia uma vida inteira. Em 1936, após a morte de seus fundadores, foi criada a Fundação Antônio e Helena Zerrenner, uma instituição que passou a deter a maior parte das ações da companhia. O objetivo era garantir que o império não fosse desmembrado por herdeiros, mas também instituir um sistema de bem-estar social formidável para os funcionários. Trabalhar na Muca significava ter acesso a hospitais próprios, assistência odontológica, creches para os filhos, armazéns de alimentos subsidiados e até clubes de lazer suntuosos. Havia famílias inteiras, avós, pais e filhos, que batiam o ponto nas mesmas catracas de ferro. Criou-se uma lealdade quase religiosa à marca. Os operários não diziam que trabalhavam na Antártica. Eles diziam que pertenciam à família Antártica. Vestir o uniforme da companhia era um passaporte de respeito nas ruas de São Paulo. Essa profunda conexão emocional cimentou uma força de trabalho que operava as linhas de invase com um orgulho feroz, garantindo que milhões de garrafas cruzassem os portões da Muca todos os meses. No entanto, por trás dessa utopia industrial e do oceano de lucros gerado pelo Guaraná e pelas cervejas, uma vulnerabilidade silenciosa começava a se cristalizar. A grandeza da Muca era também a sua maior armadilha. A companhia havia se tornado uma estrutura monolítica, pesada e centralizada. Tudo dependia de um único coração gigantesco batendo no meio de uma metrópole que começava a sofrer com problemas de trânsito e espaço. O modelo de proteção social da Fundação Zerrenner, embora admirável do ponto de vista humano, inflava os custos operacionais fixos a níveis estratosféricos. A empresa operava mais como uma instituição governamental do que como uma corporação ágil. Enquanto a fábrica operava em sua capacidade máxima nos anos dourados, banhada em um mar de autoconfiança, a diretoria ignorava uma regra fundamental da física corporativa. Estruturas pesadas demais têm dificuldade para se mover quando o vento muda de direção. E o vento estava prestes a mudar de forma violenta. Eles haviam construído um castelo intransponível na Muca. Mas o que acontece quando o inimigo não tenta invadir os portões, mas sim esvaziar os cofres através de uma guerra de preços implacável? No horizonte, além das fronteiras seguras do bairro, um arqui-inimigo carioca começava a afiar suas facas, preparando-se para transformar o milagre econômico da Antártica em um campo de batalha sangrento. À medida que o Brasil adentrava a década de 1950, o país vivia uma euforia desenvolvimentista sem precedentes. Sob o lema 50 anos em 5, estradas eram rasgadas pelo interior, novas indústrias surgiam e o consumo em massa tornava-se o novo evangelho nacional. O complexo da Muca, no coração de São Paulo, era o reflexo físico e monumental dessa ambição febril. A Companhia Antártica Paulista não era mais apenas uma cervejaria bem-sucedida. Havia se transformado em uma instituição soberana, um colosso de concreto, aço e vapor, operando muito além de sua capacidade original. Durante essa era de ouro, a Muca literalmente não dormia. O gigantesco labirinto industrial, agora expandido pelas ruas adjacentes, operava ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
As chaminés de tijolos vermelhos cuspiam fumaça escura que manchava o céu paulistano, enquanto o rugido ensurdecedor de milhares de garrafas de vidro colidindo nas esteiras de envase compunha a sinfonia industrial que alimentava a economia de toda a Zona Leste. Para dar conta da demanda explosiva por cerveja, e principalmente pelo estrondoso sucesso do Guaraná Antártica, o exército de operários foi ampliado massivamente. Mais de 10.000 pessoas circulavam diariamente pelos portões da fábrica. Frota após frota de caminhões de entrega vermelhos e azuis, ostentando o icônico logotipo com os pinguins, partiam da Muca para cruzar as precárias rodovias do país. A Antártica dominava o paladar dos brasileiros de norte a sul, ditando os hábitos de consumo em bares, restaurantes e lares. Contudo, essa hegemonia absoluta não passava despercebida. No Rio de Janeiro, um império rival também afiava suas garras, preparando-se para o maior confronto corporativo da história da América Latina. A companhia cervejaria Brahma iniciou o que ficaria conhecido como a Guerra de 100 Anos do mercado brasileiro de bebidas. Foi uma batalha sangrenta, implacável e travada em cada centímetro de mercado disponível. As duas gigantes lutavam pelo domínio absoluto das prateleiras, dos displays luminosos nas fachadas dos botecos e, principalmente, do espaço publicitário nas emergentes redes de televisão. A Brahma investia pesadamente em campanhas de marketing agressivas, tentando associar sua cerveja ao estilo de vida jovem e praiano, enquanto a Antártica respondia fortalecendo sua colossal rede de distribuição e apelando para a tradição e o ufanismo de seus produtos. No meio desse fogo cruzado, o Guaraná Antártica funcionava como o escudo impenetrável da Companhia Paulista. Enquanto a guerra da cerveja consumia fortunas em marketing e via as participações de mercado oscilarem perigosamente mês a mês, as vendas do Guaraná forneciam um fluxo de caixa inesgotável e formidável. A diretoria da Antártica, instalada em escritórios suntuosos, revestidos de madeira de lei dentro do complexo da Muca, sentia-se inatingível. Eles possuíam a fórmula mágica, a maior fábrica do continente e uma força de trabalho inabalável. Mas havia uma cegueira letal acompanhando essa grandiosidade. A guerra entre Antártica e Brahma estava prestes a deixar de ser uma simples disputa de sabores ou campanhas publicitárias. Estava mutando silenciosamente para uma guerra de eficiência logística e guerra de custos. E nesse novo campo de batalha, a Antártica carregava armaduras pesadas demais, adornadas de ouro, mas enferrujadas nas articulações. À medida que as décadas de 1970 e 1980 avançavam, a pequena rachadura na base do império começou a se expandir de forma perigosa. O coração da Muca batia forte, produzindo rios de dinheiro, mas suas artérias urbanas estavam severamente entupidas. A cidade de São Paulo, que no início do século era uma metrópole gerenciável, havia se transformado em uma megacidade caótica, um pesadelo de asfalto e congestionamentos. O complexo industrial, outrora situado em uma área periférica e estratégica perto dos trilhos de trem, agora estava completamente espremido e estrangulado no centro de uma zona urbana hiperdensa. A logística, o sangue vital de qualquer império de bebidas, transformou-se em um calvário diário. Centenas de caminhões de distribuição lutavam desesperadamente contra o trânsito paralisante apenas para conseguir entrar e sair dos portões da fábrica. Horas preciosas eram perdidas no asfalto, consumindo combustível e paciência, inflando os custos de frete a níveis alarmantes antes mesmo de o produto deixar a capital. Porém, mais do que o estrangulamento urbano externo, o verdadeiro peso mortal vinha de dentro dos muros da própria fábrica. O maquinário importado, que havia garantido o monopólio décadas antes, começava a mostrar os sinais cruéis da obsolescência. As linhas de produção da Muca operavam no limite da fadiga dos metais. Enquanto concorrentes globais e regionais investiam na construção de fábricas modernas, descentralizadas, enxutas e espalhadas por pontos logísticos vitais do país, a Antártica mantinha uma dependência quase doentia do monólito da Muca. Descentralizar ou modernizar aquele colosso exigiria uma paralisação inaceitável e um investimento bilionário que a diretoria,
imersa em conservadorismo, recusava-se a autorizar. Além do maquinário físico, havia o custo da engrenagem humana. O modelo patriarcal, mantido pela Fundação Antônio e Helena Zerner, que oferecia hospitais de primeira linha, clubes luxuosos, aposentadorias garantidas e creches gratuitas, transformou-se em um custo fixo, estratosférico e inflexível. O sistema, admirável e profundamente humano, agia corporativamente como uma âncora de chumbo atrelada ao balanço financeiro. A Antártica não tinha a flexibilidade estrutural para demitir, realocar ou automatizar funções sem destruir a própria fundação cultural que mantinha o complexo pacificado. Gastava-se uma verdadeira fortuna apenas para manter as luzes acesas, os privilégios intactos e a máquina social funcionando. Margens de lucro imensas eram engolidas diariamente pelo próprio peso da operação. Do outro lado do campo de batalha, uma revolução silenciosa e implacável tomava forma. A arqui-inimiga Brahma estava prestes a ser infiltrada por uma nova raça de executivos financiados pelo Banco Garantia. Homens como Jorge Paulo Lemann, que não tinham apego emocional a tijolos antigos, fundações operárias ou apitos de fábrica. Eles eram financistas táticos, obcecados única e exclusivamente por meritocracia agressiva, otimização de fluxo de caixa e cortes de custos brutais. A liderança da Antártica, no entanto, continuou despachando de seus escritórios de madeira na Muca, acreditando piamente que a força de sua marca, a tradição centenária e os bilhões de litros de Guaraná seriam suficientes para protegê-los de qualquer ameaça técnica. O castelo da Muca era gigantesco, inegavelmente lindo e rico em história, mas era lento, obeso e custoso demais para manobrar. O cenário estava armado para um colapso sistêmico. As finanças estavam esticadas ao limite pelo peso da estrutura. A única coisa que faltava para transformar essas vulnerabilidades invisíveis em um banho de sangue financeiro era um choque externo, um desastre ambiental que testasse os alicerces. E o Brasil, na virada para a década de 1990, estava prestes a entregar exatamente isso, um furacão econômico de proporções apocalípticas que destruiria o valor da própria moeda nacional e não teria piedade de máquinas lentas. A virada para a década de 1990 não trouxe apenas novos ventos políticos para o Brasil. Trouxe uma tempestade econômica sem precedentes que varreu o país com a força de um furacão. O Brasil foi subitamente engolido por um dragão indomável e faminto: a hiperinflação. Os índices inflacionários chegaram a atingir a marca estarrecedora de 80% ao mês. Os preços nas prateleiras dos supermercados eram remarcados 2, às vezes 3 vezes ao dia, por funcionários armados com maquininhas etiquetadoras, numa corrida exaustiva e desesperada contra a desvalorização crônica do cruzeiro. O dinheiro simplesmente perdia valor no instante em que saía das carteiras dos trabalhadores. Para as grandes corporações, a sobrevivência nessa selva financeira implacável dependia de uma agilidade extrema, de manobras de tesouraria complexas realizadas diariamente no chamado overnight bancário e, acima de tudo, de custos operacionais milimetricamente controlados e reduzidos. Nesse cenário de caos econômico absoluto, a Companhia Antártica Paulista viu-se, tragicamente, prisioneira do seu próprio sucesso e gigantismo. O complexo da Mouca, outrora o grande motor de sua riqueza incalculável e o maior orgulho industrial de São Paulo, revelou-se um transatlântico formidável, porém pesado e cheio de furos invisíveis, tentando manobrar em águas rasas e turbulentas. Uma estrutura industrial daquele tamanho colossal, com mais de 10.000 funcionários diretos e indiretos circulando diariamente por seus portões, e uma folha de pagamento dramaticamente inflada pelos generosos benefícios sociais da Fundação Serrener, exigia um fluxo de caixa constante, gigantesco e previsível. Mas a hiperinflação aniquilou toda e qualquer previsibilidade. Durante anos, a inflação desenfreada agiu como uma densa cortina de fumaça, mascarando a ineficiência letal do sistema. Bastava à Antártica aumentar os preços do Guaraná e das cervejas na ponta final para encobrir os gargalos logísticos crônicos, o desperdício estrutural
e a triste obsolescência de suas máquinas de envase de meados do século. Porém, com as sucessivas e fracassadas tentativas do governo de estabilizar a economia, culminando no traumático confisco das contas poupança e correntes pelo Plano Collor no início de 1990, o poder de compra da população brasileira despencou em queda livre. O consumo nas ruas literalmente secou do dia para a noite. A Antártica bateu de frente com uma parede de concreto inabalável. Já não conseguia mais repassar seus custos astronômicos para o preço final das bebidas. O custo fixo e inflexível para manter a cidade-fábrica da Muca operando começou a devorar brutalmente as poucas margens de lucro que restavam. Cada engrenagem importada que quebrava e exigia reposição em dólar, cada caminhão preso por horas a fio no trânsito caótico e sufocante da capital paulista, cada leito de hospital mantido pela empresa para seus operários e dependentes. Tudo isso sangrava o caixa da companhia em um ritmo acelerado e aterrador. Enquanto a água subia perigosamente no convés, a diretoria da empresa paralisou. Composta por executivos conservadores, formados na velha escola industrial e profundamente fiéis à tradição paternalista da casa, eles viam o balanço financeiro ficar vermelho vivo mês após mês, mas a ideia de realizar demissões em massa, de fechar galpões que contavam a história da cidade, ou de cortar os benefícios que definiam a sagrada família antártica, soava como uma heresia corporativa inaceitável, quase um sacrilégio. Na dúvida torturante sobre como agir diante da tempestade econômica, eles escolheram a pior opção possível. Não fizeram absolutamente nada, esperando que a força da marca os salvasse magicamente. Enquanto a Antártica sangrava silenciosamente em São Paulo, imobilizada pelo respeito cego ao seu próprio passado de glórias, a sua maior rival sofria uma metamorfose tão brutal quanto fascinante no Rio de Janeiro. No final de 1989, a cervejaria Brahma havia sido comprada pelo Banco Garantia, uma instituição liderada por um trio que mudaria para sempre a história do capitalismo brasileiro. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Esses homens não eram mestres cervejeiros românticos, apaixonados pela alquimia do lúpulo, pelo sabor da cevada ou pelo valor social das fábricas. Eles eram financistas de sangue frio, discípulos implacáveis de um capitalismo feroz, focado puramente em resultados trimestrais, eficiência matemática e cortes cirúrgicos de custos. O que ocorreu dentro da Brahma logo após a aquisição foi um choque de gestão de proporções sísmicas. A nova diretoria do Garantia destruiu literalmente e figurativamente as paredes dos antigos escritórios da Brahma, criando ambientes de trabalho abertos, sem salas privativas, sem secretárias exclusivas e sem vagas reservadas na garagem para diretores. O novo modelo de gestão instituiu de imediato o temido orçamento base zero. A partir daquele momento, todo e qualquer gasto, desde a compra de maquinário pesado até os clipes de papel e os cafezinhos, precisava ser dolorosamente justificado e aprovado do zero a cada ano fiscal. Não havia mais espaço para custos herdados do passado. Diretorias inteiras foram dizimadas, mordomias corporativas históricas foram extintas da noite para o dia, e uma cultura predatória de meritocracia extrema e bônus por produtividade foi inoculada na veia dos funcionários. A Brahma transformou-se rapidamente em uma máquina de guerra corporativa, magra, ágil, agressiva e sedenta por lucros. Eles fecharam fábricas velhas e ineficientes sem pestanejar uma única vez, modernizaram parques industriais na velocidade da luz, descentralizaram a produção para fugir dos grandes centros urbanos asfixiados, como São Paulo e Rio, e otimizaram a logística ao limite do possível. O trio do Garantia não tinha o menor apego emocional a tijolos históricos, a chaminés antigas ou a sirenes de mudança de turno. Eles tinham um compromisso exclusivo e religioso com o fluxo de caixa livre. A discrepância entre as duas gigantes tornou-se palpável e assustadora no decorrer da década de 1990. De um lado, a Brahma operava com executivos vestindo calças jeans e camisas de manga curta, correndo pelos corredores,
focados obsessivamente em bater metas comerciais agressivas e enxugar centavos vitais em cada etapa da cadeia produtiva. Do outro lado, a Antártica mantinha seus diretores engravatados e solenes, caminhando a passos lentos por corredores revestidos de mogno na muca, liderando um exército inchado e custoso através de uma máquina pesada, lenta e defasada, tanto tecnológica quanto administrativamente. A guerra publicitária continuava brilhante nas televisões, com ambas as empresas despejando fortunas incalculáveis em campanhas de marketing milionárias, repletas de musas do carnaval e jingles inesquecíveis que ecoavam por todo o país. No entanto, a verdadeira guerra, a guerra da sobrevivência, já havia sido perdida de forma silenciosa e humilhante nas planilhas de custos. A Brahma conseguia produzir 1 litro de cerveja ou refrigerante a um custo drasticamente menor que a sua rival centenária. Quando o Plano Real foi finalmente implementado, em 1994, estabilizando a moeda nacional e acabando abruptamente com a farra financeira e especulativa do overnight, a hiperinflação deixou de ser um esconderijo confortável. A nova moeda forte, o real, funcionou como um holofote implacável, escancarando a verdadeira eficiência de empresas magras e a terrível ineficiência de corporações obsoletas. Sob a luz fria, crua e desapaixonada de uma economia finalmente estável, a nudez financeira da Antártica foi exposta de forma cruel aos olhos dos bancos e do mercado. A máquina obesa da Moca já não suportava carregar o próprio peso estrutural sem desabar. As dívidas começaram a se acumular rapidamente, formando uma bola de neve incontrolável que ameaçava esmagar toda a companhia. O valor das ações da empresa derretia nas bolsas de valores dia após dia. O caixa, antes inundado pelos lucros bilionários do Guaraná, estava virtualmente vazio. Encurralada por uma concorrência modernizada e feroz, sufocada por dívidas monumentais e assombrada por suas próprias escolhas hesitantes do passado, a diretoria da Antártica finalmente compreendeu a terrível verdade. A benevolência e a tradição centenária haviam se transformado em um veneno letal. Para tentar salvar o cérebro, a alma e a marca da Companhia Antártica Paulista, uma decisão inimaginável, violenta e profundamente traumática teria que ser tomada a portas fechadas. O colapso sistêmico exigia um sacrifício de sangue. Para que o corpo da empresa tivesse a mínima chance de sobreviver no novo milênio, eles precisariam, com as próprias mãos, amputar o próprio coração. O destino estava selado. A Moca estava condenada à morte. O ano de 1995 caiu sobre a Companhia Antártica Paulista não como um novo ciclo de esperança, mas como a lâmina fria de uma guilhotina corporativa. A estabilidade monetária trazida pelo Plano Real no ano anterior havia removido a espessa neblina da hiperinflação, e o que restou sob a luz do sol foi uma visão aterrorizante. Sem a camuflagem dos aumentos diários de preços, a verdadeira hemorragia financeira da empresa foi exposta de forma brutal. As planilhas, antes mascaradas pela ciranda financeira dos bancos, agora sangravam em um vermelho vivo e incontrolável. A diretoria da Antártica, ainda entrincheirada em seus suntuosos escritórios de madeira de lei na capital paulista, viu-se encurralada por uma realidade matemática inescapável. O complexo da Muca, com seus mais de 90 mil metros quadrados, outrora o maior símbolo de poder industrial da América do Sul e o orgulhoso berço do Guaraná, havia se transformado em um gigante asmático e insustentável. Manter aquela cidade-fábrica operando no coração hiperdenso e engarrafado de São Paulo custava uma fortuna diária. A logística era um pesadelo crônico. Frotas de caminhões ficavam paralisadas por horas no trânsito, antes mesmo de alcançarem as rodovias, pulverizando qualquer margem de lucro. Além do asfalto, havia o peso esmagador da própria estrutura interna. O maquinário, outrora o estado da arte e da engenharia alemã, agora rastejava obsoleto e exausto. O custo para modernizar um parque industrial daquele tamanho titânico era proibitivo, especialmente para uma empresa que via suas reservas de caixa evaporarem mês após mês. Pior ainda era o peso da utopia social que a empresa havia criado. Os generosos benefícios,
os hospitais, os clubes e a garantia de emprego vitalício, promovidos pela Fundação Zerrenner, que um dia forjaram a lealdade inabalável dos operários, agora agiam como uma âncora de chumbo, arrastando o balanço financeiro para o abismo. Do outro lado do campo de batalha, a Brahma, agora convertida em uma máquina de guerra enxuta, agressiva e sem piedade pelos executivos do Banco Garantia, ganhava terreno com uma velocidade assustadora. Eles produziam mais rápido, distribuíam melhor e operavam com uma fração do custo. A Antártica estava perdendo a guerra comercial de forma humilhante em seu próprio território. Para salvar a marca, os executivos de São Paulo perceberam que precisavam cometer um ato de mutilação corporativa. A decisão foi tomada a portas fechadas, envolta em um silêncio fúnebre, longe dos ouvidos dos milhares de operários que suavam no chão de fábrica. O Conselho de Administração concluiu que a Mooca não poderia ser salva. O coração pulsante que havia ditado o ritmo da zona leste de São Paulo por quase um século seria desligado. Era uma sentença de morte calculada. O corte da própria carne na tentativa desesperada de estancar a sangria financeira e prolongar a vida da companhia. Não era apenas o fechamento de uma planta industrial, era a admissão dolorosa e irrefutável do fracasso absoluto de um modelo de negócios patriarcal e centenário. O dia do fechamento definitivo da produção na Mooca não foi marcado por acidentes dramáticos, explosões ou incêndios, mas por uma melancolia devastadora e silenciosa que engoliu o bairro inteiro. Quando o anúncio oficial desceu dos escritórios da diretoria para o chão de fábrica, a reação imediata foi de choque e incredulidade. Milhares de operários, muitos dos quais representavam a segunda ou terceira geração de suas famílias, a cruzar diariamente aqueles pesados portões de ferro, sentiram o chão desaparecer sob seus pés. A promessa não escrita de lealdade vitalícia, a reconfortante ilusão de que pertenciam à inquebrável família antártica, desmoronou instantaneamente sob o peso esmagador da nova realidade econômica. Homens e mulheres que haviam dedicado as melhores décadas de suas vidas às esteiras de envase, à fervura do xarope de guaraná e aos volantes dos caminhões de entrega, viam-se subitamente descartados. Eles não eram mais membros de uma comunidade protegida. Eram agora apenas números cortados de uma planilha de custos na tentativa de agradar investidores e credores ansiosos. O desespero tomou conta dos vestiários e refeitórios, misturando-se à fumaça das caldeiras que, pouco a pouco, começavam a perder a pressão. O processo de desligamento foi metodicamente doloroso. O som ensurdecedor das milhares de garrafas de vidro colidindo, que por tantas décadas serviu como a sinfonia rítmica e vital da vizinhança, começou a diminuir gradativamente, linha por linha. As esteiras pararam de girar. Os gigantescos tanques de fermentação e mistura foram esvaziados e limpos pela última vez. A luz vibrante que banhava os galpões industriais durante as madrugadas insones foi sendo substituída por sombras frias e compridas. E então veio o golpe final e irreversível. O apito da fábrica. Aquele mesmo som estridente e poderoso que outrora acordava os moradores, que ditava os horários do comércio local, o início das aulas e o fim do expediente de gerações inteiras, soou pela última vez. Foi um gemido mecânico longo e lúgubre. Desta vez ele não anunciava uma troca de turno, nem o descanso do almoço. O eco do último apito dissolveu-se lentamente no ar poluído e cinzento de São Paulo, deixando em seu rastro um silêncio fantasmagórico, denso e insuportável. A máquina estava morta. O coração da Mooca havia parado de bater. No entanto, a tragédia estava longe do fim. O sacrifício do colossal coração de tijolos provou-se insuficiente para curar a doença sistêmica e terminal que afligia a Companhia Antártica Paulista. Sem sua fábrica-mãe, sem a fundação física de sua identidade, a empresa tornou-se uma entidade fragmentada, vagando sem rumo claro em um mercado cada vez mais selvagem. As dívidas continuaram a sufocar o caixa, e as ações da companhia mantiveram sua trajetória de queda livre nas bolsas de valores. A amputação da Mooca apenas comprou tempo, adiando o inevitável. Sangrando publicamente na arena financeira, enfraquecida e profundamente desesperada,
A Antártica estava agora em sua posição mais vulnerável na história. Era o cenário perfeito e ensanguentado para que seu arqui-inimigo carioca, assistindo à distância com precisão cirúrgica, preparasse sua cartada final. Um abraço mortal estava sendo desenhado nas sombras do mercado financeiro. Um acordo implacável que extinguiria, para sempre, um século de independência. O fechamento da monumental fábrica da Muca, em 1995, não representou a cura para a Companhia Antártica Paulista. Foi, na melhor das hipóteses, um torniquete frouxo aplicado às pressas sobre uma artéria severamente rompida. Nos anos agonizantes que se seguiram, a empresa vagou pelo mercado brasileiro de bebidas como um gigante mutilado, sofrendo de uma espécie de síndrome do membro fantasma. A amputação de seu coração produtivo deveria, em teoria, aliviar o estrangulamento do fluxo de caixa, mas o estrago provocado por décadas de ineficiência, inércia administrativa e pela tempestade da hiperinflação já havia corroído os ossos da corporação de forma irreversível. Entre 1996 e 1998, o sangramento tornou-se público e humilhante. As ações da Antártica continuaram a derreter nas bolsas de valores, sob o olhar incrédulo do mercado. O endividamento formou uma espiral asfixiante. A empresa precisava desesperadamente de injeções monumentais de capital para modernizar suas outras plantas industriais espalhadas pelo interior e tentar, de alguma forma, acompanhar o ritmo alucinante ditado por sua arqui-inimiga. No entanto, as portas se fecharam. Os grandes bancos de investimento agora olhavam para a Antártica, não mais como a majestosa e intocável soberana das bebidas nacionais, mas como um paciente em estágio terminal na UTI financeira. O crédito secou da noite para o dia, e os juros sobre as montanhas de dívidas acumuladas devoravam implacavelmente cada centavo de lucro que as robustas vendas do Guaraná ainda conseguiam gerar. A empresa produzia bilhões de litros, faturava rios de dinheiro, mas seu caixa operava no vazio absoluto. Enquanto a Antártica lutava pateticamente para respirar, do outro lado da trincheira, a Brahma atingia o ápice de sua forma física corporativa sob o comando tático e impiedoso dos executivos do Banco Garantia. Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira haviam transformado a antiga cervejaria carioca em uma máquina predadora de eficiência brutal. Eles dominavam as prateleiras, pulverizavam os custos operacionais a cada trimestre e acumulavam um poder de fogo financeiro formidável. A disparidade entre as duas eternas rivais havia deixado de ser uma simples disputa por fatias de mercado, tornara-se um abismo intransponível. A guerra de 100 anos estava virtualmente decidida. A Brahma não estava mais competindo. Estava apenas circulando pacientemente sua presa ferida, esperando o momento exato de desferir o golpe de misericórdia. Nos corredores silenciosos e outrora prepotentes da Antártica, a negação teimosa da velha guarda finalmente cedeu lugar ao mais puro e frio desespero. Os diretores engravatados, fiéis herdeiros da tradição patriarcal da Fundação Zé Renner, depararam-se com uma encruzilhada fatal. Não havia mais mágica contábil, não havia campanha de marketing estrondosa ou reformulação de produto capaz de tapar o buraco negro financeiro que os engolia. Para não declarar a falência absoluta, o que resultaria na humilhação de ver o império ser retalhado em praça pública pelos credores, a diretoria precisou engolir seu orgulho centenário. Eles tomaram a decisão mais dolorosa de suas vidas: pedir clemência àqueles que juraram destruir. No primeiro semestre de 1999, reuniões secretas, densas e carregadas de uma tensão sufocante, começaram a ocorrer a portas fechadas, longe dos holofotes da imprensa e da Comissão de Valores Mobiliários. Nas salas de negociação, executivos da Brahma, vestindo calças jeans, camisas informais e sorrisos de tubarão, sentaram-se de frente para a solene, pálida e derrotada diretoria da Antártica. O que foi discutido naquelas intermináveis madrugadas não foi uma aliança comercial, tampouco uma parceria estratégica. Foram as cláusulas incontestáveis de uma rendição incondicional. No dia 1º de julho de 1999, o Brasil acordou em estado de choque absoluto.
As manchetes de todos os grandes jornais, os noticiários matinais de televisão e os rádios anunciavam o negócio do século, uma movimentação tectônica que reescreveria a história do capitalismo sul-americano. A mega fusão entre Brahma e Antártica para a criação da American Beverage Company, a gigantesca Ambev. Diante da enxurrada de câmeras, microfones e flashes no anúncio oficial, a narrativa cuidadosamente embalada pelas agências de relações públicas foi magistral. Os executivos de ambas as partes sorriam, trocavam apertos de mão entusiasmados e falavam aos jornalistas usando palavras grandiosas como união de forças, sinergia nacional e a criação da primeira verdadeira multinacional brasileira. O discurso era o de que Brahma e Antártica estavam se unindo de igual para formar um escudo nacional poderoso o suficiente para barrar o avanço de monstros estrangeiros, como a Coca-Cola em solo verde e amarelo. Foi um teatro corporativo perfeitamente orquestrado para apaziguar o mercado financeiro e, principalmente, convencer o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, a aprovar o virtual monopólio que nascia, controlando quase 70% do mercado de cervejas de um dia para o outro. Mas por trás da fachada de cooperação mútua e dos brindes celebratórios, a realidade assinada no papel era brutal, fria e unidirecional. Nunca houve uma fusão de iguais. O aperto de mão de 1º de julho de 1999 foi, na verdade, a degola corporativa da Antártica. Era uma aquisição hostil disfarçada de casamento. A estrutura de poder da Ambev revelou instantaneamente quem havia retornado vivo do campo de batalha. O modelo de gestão, o DNA agressivo, as planilhas de corte de custos do orçamento base zero e, fundamentalmente, as cadeiras de comando da nova empresa foram integralmente dominadas e ocupadas pelos homens de garantia da Brahma. A velha guarda da Antártica foi polidamente neutralizada. Eles receberam assentos decorativos no conselho de administração, mas foram despojados de qualquer poder de fogo executivo. Sem voz ativa sobre as linhas de produção, demissões ou os rumos financeiros da nova megacorporação. O predador havia engolido a presa inteira. Foi exatamente naquele instante, sob os aplausos do mercado, que a sentença de morte se concretizou de forma definitiva. A Companhia Antártica Paulista, a majestosa entidade que havia nascido no frio de uma fábrica de gelo no século XIX, que construíra uma verdadeira cidade-estado de tijolos na Moca e que financiara a vida de milhares de famílias ao longo de gerações, deixou de existir. Seu registro nacional de pessoa jurídica foi absorvido. Sua cultura paternalista foi obliterada. A humilhação final imposta pelo capitalismo não foi a falência física, mas o apagamento de sua identidade corporativa. O outrora império independente e autossuficiente foi brutalmente rebaixado a um mero ativo contábil nas planilhas de seus inimigos. A Antártica deixou de ser uma companhia. A partir daquele dia, ela passou a ser apenas um logotipo. O lendário Guaraná Antártica sobreviveu, mas agora não passava de uma marca impressa em um rótulo de plástico, gerando bilhões em lucros que iriam alimentar eternamente a máquina financeira da mesma arqui-inimiga que passou um século tentando aniquilá-la. O contrato de criação da Ambev estava assinado e as ações disparavam na bolsa. Contudo, para as dezenas de milhares de funcionários da extinta Antártica que ainda batiam ponto nas fábricas remanescentes pelo país, o pesadelo estava muito longe do fim. A assinatura do acordo foi apenas o sinal verde. A implacável tempestade cultural do Banco Garantia estava prestes a arrombar as portas das antigas fábricas, trazendo consigo uma onda de choque, demissões em massa e a extinção de privilégios que varreria, sem qualquer misericórdia, os últimos vestígios da família Antártica da face da Terra. A tinta do acordo que criou a Ambev mal havia secado, mas as engrenagens da nova megacorporação já giravam com uma voracidade implacável. Para o mercado financeiro e os acionistas, a fusão entre Brahma e Antártica era celebrada como um triunfo nacionalista e um golpe de mestre em eficiência administrativa. No entanto, para os milhares de funcionários que ainda ostentavam o pinguim azul e branco
em seus uniformes, o segundo semestre de 1999 marcou o início de uma invasão corporativa brutal e sem precedentes. O choque cultural foi imediato e violento. Os novos mestres, formados na Escola de Gestão Espartana do Banco Garantia, começaram a desembarcar nas fábricas remanescentes e nos escritórios da Antártica espalhados pelo Brasil. A diferença entre os dois mundos era visualmente e psicologicamente gritante. A velha guarda da Antártica era marcada pelo formalismo de ternos escuros, portas fechadas, respeito inquestionável à hierarquia e um ritmo de trabalho compassado, herdado de um século de tradição fabril. Em contraste absoluto, os homens da Ambev chegavam vestindo calças jeans, camisas de mangas dobradas e uma agressividade juvenil que beirava a arrogância. Eles não estavam ali para aprender sobre a história da cervejaria centenária. Estavam ali, armados com laptops e planilhas implacáveis para dissecá-la. O conceito de orçamento base zero, a arma mais letal da Brahma, foi introduzido nas fileiras da Antártica como uma bomba relógio. Subitamente, diretores e gerentes que gozavam de orçamentos generosos e estabilidade quase sagrada foram forçados a justificar a existência de cada centavo gasto, de cada máquina operando e de cada funcionário contratado. O lema silencioso imposto pelos novos executivos era claro: se não gera lucro imediato, deve ser cortado. As antigas regalias corporativas foram sumariamente extintas nas primeiras semanas. Vagas de garagem exclusivas, viagens em classe executiva e salas privativas luxuosas foram abolidas da noite para o dia. Os escritórios da Antártica, antes um labirinto de divisórias que protegia o status quo, tiveram suas paredes literalmente derrubadas para dar lugar a grandes mesões abertos, onde a vigilância mútua e a pressão opressiva por metas trimestrais passaram a ditar cada respiração. A família Antártica, aquele conceito acolhedor que manteve gerações unidas em torno do orgulho da marca, estava sendo desmantelada tijolo por tijolo. O que começou como um choque de gestão rapidamente evoluiu para um expurgo humano em escala industrial. A promessa velada da Fundação Patriarcal da Antártica, de que a lealdade à empresa seria recompensada com emprego vitalício e uma velhice tranquila, foi rasgada e jogada no lixo da história corporativa. Sob o microscópio da rentabilidade extrema da Ambev, os generosos benefícios mantidos pela Fundação Zé Renner deixaram de ser vistos como uma virtude social e passaram a ser classificados como uma heresia imperdoável contra os acionistas. As demissões em massa começaram a varrer o país. Departamentos inteiros considerados redundantes ou ineficientes aos olhos dos novos analistas financeiros foram aniquilados em questão de horas. A crueldade do processo não estava apenas nos números alarmantes de desempregados, mas na frieza matemática com que as rescisões eram executadas. Homens e mulheres que haviam dedicado 30 ou 40 anos de suas vidas às caldeiras, ao controle de qualidade e à distribuição viam-se chamados às salas frias de recursos humanos. Em entrevistas de 5 minutos, eram informados de que seus crachás haviam sido desativados. Não havia espaço para gratidão, despedidas emocionadas ou reconhecimento de uma vida inteira de serviços prestados. Havia apenas uma rescisão contratual e uma caixa de papelão para recolher pertences pessoais. Hospitais de ponta, clubes recreativos e creches mantidos para os funcionários sofreram cortes drásticos de financiamento, sendo reestruturados ou sumariamente fechados. O medo e a paranoia engoliram os refeitórios. Aqueles que sobreviveram à primeira onda da guilhotina corporativa passaram a trabalhar sob a sombra constante do terror, submetidos a um sistema predatório de meritocracia, onde os 10% dos funcionários, com pior avaliação anual, seriam automaticamente demitidos no ano seguinte. A cultura do medo havia substituído a cultura do pertencimento. Ao final do ano 2000, a transição estava completa. A identidade corporativa da Companhia Antártica Paulista havia sido cirurgicamente extirpada de dentro para fora. Os escritórios estavam operando sob as cartilhas impiedosas do novo milênio,
E o sangue dos velhos operários havia sido substituído pela ambição de jovens analistas obcecados por bônus. A marca sobrevivia gloriosa nas embalagens de guaraná e nas campanhas publicitárias de verão, mas a alma da instituição estava definitivamente morta e enterrada sob uma montanha de relatórios de eficiência. Se o corpo executivo e a alma paternalista da Antártica haviam sido completamente eviscerados e absorvidos, uma última e gigantesca questão pairava pesadamente sobre a cidade de São Paulo. O que os novos e pragmáticos donos fariam com o esqueleto físico do império? O monumental complexo da Muca, com suas chaminés adormecidas e galpões de tijolos silenciosos, aguardava sua sentença definitiva, como um dinossauro abandonado no coração urbano de uma metrópole que devorava seu próprio passado. No alvorecer dos anos 2000, o mapa corporativo do Brasil havia sido redesenhado, e a Ambev consolidava-se rapidamente como um titã financeiro, preparando-se para lançar suas ações na Bolsa de Nova York e iniciar sua marcha para o domínio global. No entanto, a poucos quilômetros do centro financeiro de São Paulo, onde champanhe era estourado para celebrar lucros recordes e fusões internacionais, o gigantesco complexo da Muca apodrecia em um silêncio sepulcral. Havia uma dissonância sombria e brutal nessa transição. Enquanto a marca Antártica continuava a gerar bilhões nas prateleiras dos supermercados, a sua casa ancestral, o local onde a primeira garrafa de Guaraná foi lacrada e onde dezenas de milhares de trabalhadores suaram por quase um século, transformou-se no maior cemitério industrial da capital paulista. A cidade-fábrica, que antes nunca dormia, agora jazia em coma profundo, abandonada à própria sorte e aos elementos. A degradação física do monólito foi rápida e impiedosa. O maquinário pesado de aço inoxidável e cobre que não pôde ser reaproveitado ou vendido como sucata foi deixado para enferrujar nas vastas linhas de invase. Os pátios de manobra, antes congestionados por frotas intermináveis de caminhões vermelhos e azuis, foram gradualmente tomados por mato alto, infiltrações e colônias de gatos de rua. A icônica pintura dos pinguins, que adornava as paredes externas e os tanques de fermentação, começou a descascar sob o sol impiedoso de São Paulo, como uma pele morta desprendendo-se do corpo de um gigante tombado. Para os moradores da Muca, e principalmente para os ex-funcionários que ainda residiam nas ruas adjacentes, passar em frente aos portões enferrujados e trancados, com pesados cadeados, era uma tortura psicológica diária. O vazio deixado pela fábrica não era apenas econômico. Era uma cratera emocional no centro da comunidade. Os hospitais da Fundação Zé Renner foram desativados ou reestruturados para o público geral, os clubes recreativos fecharam suas portas e o senso de identidade do bairro foi estilhaçado. A Antártica havia ensinado aquelas pessoas que elas faziam parte de um projeto de vida vitalício. Vê-lo reduzido a galpões ocos e escuros era a prova física de que aquela promessa nunca passou de uma ilusão industrial. Uma megacidade como São Paulo, no entanto, não possui reverência por fantasmas, e muito menos paciência para ruínas. A terra sob o concreto da antiga cervejaria valia uma fortuna incalculável. A Ambev, fiel à sua cartilha de extrema eficiência financeira e liquidez, não tinha o menor interesse em atuar como curadora de um museu industrial. O terreno monumental da Muca não era mais um berço de história. Era simplesmente um ativo imobilizado que precisava ser liquidado e convertido em caixa o mais rápido possível. Logo, a especulação imobiliária, com sua fome insaciável por metros quadrados no centro expandido de São Paulo, cercou o complexo. Os tratores e as gruas de demolição não tardaram a chegar. Quando as paredes de tijolos maciços das antigas instalações começaram a ser derrubadas, não se tratava apenas da destruição de galpões fabris, era a execução de um apagamento histórico sistemático. As pesadas bolas de demolição golpeavam as fachadas históricas, erguendo nuvens de poeira cinzenta que encobriam a Avenida Presidente Wilson. Cada bloco de concreto que cedia ao chão levava consigo as memórias das antigas sirenes de turno, do cheiro doce e inconfundível do xarope de guaraná fervendo, e do orgulho de um império construído no modelo patriarcal. A destruição foi pragmática e implacável.
Áreas imensas do complexo foram niveladas para dar lugar a mega empreendimentos genéricos, torres residenciais sem rosto e supermercados espelhados. O capitalismo financeiro que engoliu a Antártica agora apagava suas pegadas físicas da face da Terra, assegurando que as novas gerações caminhassem sobre o solo da Moca, sem jamais suspeitar da grandeza, do poder e do drama humano que um dia ali pulsaram. A corporação estava morta, sua cultura havia sido purgada e, agora, sua fortaleza física havia virado pó. Contudo, ao observar a poeira da demolição assentando sobre a metrópole, uma última e incômoda questão permanecia suspensa no ar. O desaparecimento físico e corporativo da Companhia Antártica Paulista foi um fracasso trágico de uma gestão obsoleta, ou foi o sacrifício inevitável exigido para que a indústria brasileira pudesse, de fato, sobreviver no implacável mercado global. O século XXI despontou não apenas com um novo milênio, mas com uma nova ordem mundial no capitalismo corporativo. A carcaça da Companhia Antártica Paulista, já destituída de sua autonomia e de seus tijolos históricos, serviu a um propósito muito maior do que a simples eliminação de uma concorrente. A absorção da Antártica e a criação do quase monopólio da Ambev funcionaram como um colossal trampolim de geração de caixa. Com o mercado brasileiro inteiramente dominado e as margens de lucro maximizadas pelo corte brutal de custos operacionais, o trio do Banco Garantia preparou-se para a dominação global. O método predatório e eficiente de gestão, testado e refinado através do desmanche da Antártica, foi exportado para o mundo. A Ambev não parou nas fronteiras da América do Sul. Com o caixa transbordando, eles cruzaram o oceano para comprar a gigante belga Interbrew. Anos depois, orquestraram uma das maiores aquisições da história do capitalismo mundial, ao engolir a lendária Anheuser-Busch americana, fabricante da Budweiser. Nascia a AB InBev, a maior e mais poderosa cervejaria do planeta. Homens que começaram operando no mercado financeiro do Rio de Janeiro agora ditavam as regras de consumo de 1 em cada 4 copos de cerveja bebidos no mundo. Do ponto de vista puramente financeiro e mercadológico, o sacrifício da Antártica provou-se um triunfo absoluto. O sangue derramado nas demissões em massa da Muca e a destruição da cultura patriarcal pavimentaram a estrada para a criação de uma das empresas mais valiosas e implacáveis da história humana. As planilhas venceram. O orçamento base zero triunfou sobre a tradição. Contudo, ao olhar para trás, para o abismo deixado no coração de São Paulo, torna-se impossível ignorar o custo silencioso dessa ascensão estratosférica. Hoje, se você caminhar pelas ruas do bairro da Muca, na região da Avenida Presidente Wilson, não encontrará obeliscos, placas comemorativas ou museus dedicados aos milhares de homens e mulheres que entregaram suas vidas à Companhia Antártica Paulista. A especulação imobiliária apagou as cicatrizes industriais com a frieza típica das metrópoles hiperativas. Torres de apartamentos com nomes em inglês, praças cimentadas e supermercados iluminados ocupam o exato espaço onde antes as caldeiras rugiam, os trens de carga apitavam e o aroma doce do xarope de guaraná perfumava o ar da alvorada. O Guaraná Antártica, ironicamente, está mais forte do que nunca. O logotipo com os pequenos pinguins continua adornando as prateleiras de supermercados e as mesas de domingo de milhões de famílias. É uma marca intrinsecamente ligada à identidade nacional, um patrimônio cultural líquido. Mas hoje é um produto sem casa, uma entidade corporativa órfã de sua própria geografia. A bebida sobreviveu, mas o ecossistema humano que a gerou foi erradicado. Os velhos operários da Fundação Zé Renner, que um dia acreditaram pertencer a uma grande família intocável, envelheceram. Muitos já partiram, levando consigo as memórias vívidas de um tempo em que uma fábrica era mais do que um centro de custos. Era o epicentro da vida social, o provedor de saúde, educação e lazer. Com o passar dos anos, o som ensurdecedor das esteiras de garrafas transformou-se em um sussurro distante, um eco fantasma que apenas os mais antigos moradores da Zona Leste ainda conseguem ouvir quando fecham os olhos.
A queda do Império da Antártica não foi provocada por um produto ruim, pela rejeição do consumidor ou por falta de paixão. A corporação foi aniquilada por sua própria grandeza inflexível, por sua incapacidade crônica de ler os ventos gélidos da modernidade e por sua crença romântica, porém fatal, de que a tradição sozinha poderia barrar a matemática implacável do mercado. No fim, a história da Companhia Antártica Paulista e da sua gigantesca fábrica da Muca é o conto definitivo sobre o darwinismo corporativo no Brasil contemporâneo. É a prova monumental e melancólica de que, no moedor de carne da economia globalizada, não há espaço para romantismo industrial, para monumentos ineficientes ou para promessas vitalícias. Para que a marca continuasse a existir no século XXI, o corpo precisou ser destruído. A Antártica sobreviveu à passagem do tempo, é verdade. Mas o preço de sua imortalidade foi, irrevogavelmente, a perda de sua própria alma. A história da Companhia Antártica Paulista e da silenciosa queda de seu monumental complexo na Muca transcende a mera desativação de uma fábrica. É um espelho brutal e fascinante das transformações do capitalismo moderno. Por quase um século, a Antártica operou sob a ilusão romântica de que o gigantismo, a tradição inabalável e o modelo patriarcal seriam suficientes para garantir sua eternidade no mercado. Eles construíram uma verdadeira cidade de tijolos, forjaram uma comunidade e sustentaram gerações inteiras de famílias, mas esqueceram a regra mais fria e cortante da natureza corporativa. O mercado financeiro não tem memória, não tem coração e não perdoa a inércia. Quando os portões de ferro da Muca se fecharam em definitivo e o acordo ensanguentado com a Brahma selou o destino da companhia em 1999, o Brasil testemunhou o choque inevitável e violento entre dois mundos. De um lado, a velha economia baseada em chaminés, lealdade operária e laços humanos profundos. Do outro, a nova e voraz ordem regida por planilhas, orçamentos base zero, eficiência extrema e meritocracia implacável. A Ambev não apenas engoliu sua eterna rival, ela precisou expurgar uma cultura inteira para construir a armadura necessária que garantiria sua sobrevivência em uma arena global impiedosa. Hoje, ao abrirmos uma garrafa de Guaraná, não estamos apenas consumindo um refrigerante. Estamos bebendo o último e solitário eco de um império fantasma. A monumental Muca de tijolos vermelhos foi engolida pelo asfalto genérico e pelas torres espelhadas da metrópole, deixando para trás milhares de operários destituídos de sua família corporativa. Essa é a verdadeira tragédia e a maior lição deixada pela Antártica. No altar da eficiência globalizada, a imortalidade de uma grande marca frequentemente exige a extirpação de sua própria alma humana. E você? Acredita que a Antártica poderia ter sobrevivido ao século XXI, mantendo seus princípios e sua história viva? Ou a brutalidade pragmática do Banco Garantia e da Ambev era, de fato, o único caminho possível para evitar a falência total? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Queremos muito debater com você sobre esse choque histórico de gestões. Se este documentário fez você enxergar as cicatrizes humanas e financeiras escondidas por trás das marcas que consumimos todos os dias, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu apoio é o que nos permite continuar escavando e trazendo as maiores histórias da nossa indústria. Um abraço e até o próximo vídeo.